A morte rouba mais do que a vida, ela rouba a clareza. Ela nos deixa com perguntas assombrosas que a maioria das pessoas tem medo de perguntar em voz alta. Será que algum dia os verei novamente? Eles me reconhecerão? Eu os reconhecerei? Ou será tudo apenas uma ilusão reconfortante que sussurramos para suavizar o golpe? Este vídeo não lhe dará respostas vagas, só clichês superficiais. Você verá o que a Bíblia realmente diz, de forma clara, poderosa e contextualizada. Você não receberá teorias. Você receberá a verdade. E, ao final dessa jornada, você saberá exatamente o que esperar ao adentrar a eternidade. Sejamos honestos. Quando alguém que amamos morre, o mundo não simplesmente segue em frente. Ele muda. Para sempre. Você passa pelo quarto vazio dessa pessoa. Houve uma voz na sua cabeça que costumava ser real. Instintivamente, você pega o telefone, apenas para lembrar que não há mais ninguém do outro lado da linha. Esse tipo de tristeza não desaparece com o tempo. Simplesmente se acalma, esperando para ressurgir quando ninguém estiver olhando. É por isso que chavões como eles estão em um lugar melhor muitas vezes não fazem sentido. Não porque sejam falsos, mas porque parecem vazios quando você está desesperado por respostas reais. Você não quer apenas torcer para que eles estejam bem. Você quer saber. Você quer entender o que Deus realmente diz, não o que a cultura, a mídia ou mesmo pessoas bem-intencionadas presumem. A Bíblia não ignora sua dor. Ela fala diretamente sobre ela. E o que ela revela não é apenas reconfortante, é transformador. Você vai aprender que a morte não é uma despedida, mas uma transição. Que sua alma não desapareça, ela continue. E, o mais importante, que as conexões forjadas em Cristo não terminem na sepultura. Vamos descobrir o que estava escondido à vista de todos. A maioria das pessoas pensa na morte como um fim, um desligamento, um ponto sem retorno. Mas as Escrituras pintam um quadro completamente diferente, um que vira a narrativa do mundo de cabeça para baixo. A morte não é um apagão, é uma travessia. Não para o esquecimento, mas para a realidade em sua forma mais vívida. No momento em que seu corpo físico se esgota, sua alma não desaparece, ela desperta. Completamente, eternamente. Isso não é linguagem poética, é fato bíblico. Eclesiastes 12, 7 deixa bem claro. Então o pó retornará à terra, como era, e o espírito retornará a Deus, que o deu. Você não é um corpo com uma alma. Você é uma alma que viveu temporariamente em um corpo. Aquela parte de você que sente alegria, que ama, que se lembra, que chora, essa parte nunca deixa de existir. E essa verdade não está apenas nas páginas do Antigo Testamento. O próprio Jesus a ecoa. Em Mateus 10, 28, ele diz: "Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma." Essa única frase remodela tudo. O corpo pode ser quebrado, mas a alma é intocável. Ela é imortal, não pela força humana, mas porque foi soprada à existência pelo Deus eterno. O apóstolo Paulo vai ainda mais longe. Em 2 Coríntios 5, 8, ele escreve: "Preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor." Não há purgatório, não há peregrinação, não há limbo semelhante ao sono. Para aqueles em Cristo, a morte desencadeia uma realocação imediata, não uma perda de si mesmo, mas um retorno àquele que o formou. E, no entanto, esta não é a sua versão final. A Bíblia promete um momento futuro em que sua alma será reunida a um corpo aperfeiçoado e ressuscitado, um corpo que jamais poderá decair, enfraquecer ou morrer novamente. Portanto, não, a morte não é o fim. É o começo de tudo para o qual você foi criado. Você os reconhecerá. Isso não é especulação. Não é esperança poética. É verdade bíblica. Uma das promessas mais poderosas e reconfortantes de toda a Escritura é esta: as pessoas que você amou em Cristo, aquelas cuja ausência ainda ecoa em seu coração, não serão estranhas na eternidade. Você verá o rosto delas novamente. Você as conhecerá, e elas o conhecerão. Em Mateus 17, Jesus é transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. E ao lado dele estão 2 homens, Moisés e Elias. Pense nisso. Esses 2 estavam mortos há séculos. Seus corpos há muito se transformaram em pó. E, no entanto, eles aparecem, não como espíritos anônimos, mas como eles mesmos, reconhecíveis, distintos e plenamente vivos. E os discípulos sabiam quem eram, sem apresentações, sem confusão. Aquele momento por si só nos diz que Deus não apaga a identidade na vida após a morte, Ele a restaura, Ele a aperfeiçoa. Mas fica ainda mais pessoal. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, Ele não apareceu como um ser brilhante e etéreo. Ele voltou como Ele mesmo. Maria conhecia a sua voz, João 20, 16. Tomé tocou as cicatrizes em suas mãos, João 20, 27. Os discípulos a caminho de Emaús o reconheceram quando ele partiu o pão, Lucas 24,
30-31. Cada interação era real, tangível e repleta de familiaridade. Por que isso importa? Porque nos diz que a ressurreição não é a perda de quem éramos, é a completude de quem sempre fomos destinados a ser. Seus entes queridos não retornarão como ecos vagos de seu antigo eu. Eles serão eles mesmos, apenas inteiros, livres da dor, da fraqueza, da tristeza, mas ainda inconfundivelmente eles mesmos. E você? Você será você, totalmente conhecido, totalmente vivo, totalmente restaurado. Em 1 Coríntios 13:12, Paulo escreve: agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Não se trata apenas de conhecer a Deus. Trata-se de conhecer uns aos outros, com uma clareza e profundidade que nunca experimentamos neste mundo quebrado. O céu não é o apagamento de um relacionamento, é a sua perfeição. Os laços que você formou nesta vida, o amor entre pais e filhos, o riso compartilhado entre amigos, a confiança silenciosa de um casamento construído ao longo de décadas, não desaparecem na eternidade. Eles não são apagados, são transformados, não diluídos, mas refinados em algo muito mais belo do que jamais experimentamos. Jesus abordou isso diretamente em Mateus 22:30, quando disse: na ressurreição, as pessoas não se casarão nem serão dadas em casamento, serão como os anjos no céu. Para alguns, isso soa desanimador. Significa que perdemos o amor que tínhamos? Significa que esquecemos as pessoas que mais amamos? De jeito nenhum. O que Jesus está descrevendo não é a perda da intimidade, é a remoção da limitação. Na Terra, até mesmo nossos relacionamentos mais sagrados são obscurecidos pela fragilidade, pelo egoísmo, pelo medo. Amamos, mas de forma imperfeita. Damos, mas às vezes com expectativas. Perdoamos, mas frequentemente carregamos cicatrizes. No céu, essas fraturas se foram. Lá, você amará seu cônjuge, seus filhos, seus irmãos, não menos, mas mais. Não através das lentes do tempo e da fragilidade, mas com clareza eterna. As barreiras que carregamos, mal-entendidos, arrependimentos, palavras não ditas, não existirão mais. O que resta é a conexão pura que Deus sempre pretendeu entre seus filhos. Paulo captura isso em 1 Coríntios 13:12, quando diz: agora vemos apenas o reflexo, como num espelho. Então, veremos face a face. Nossa visão não será mais turva pela dor ou pelo orgulho. Veremos uns aos outros plenamente e amaremos sem restrições. Mas há mais. Apocalipse 7:9 nos mostra a família de Deus em sua plenitude. Uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. O céu não é apenas uma reunião com aqueles que você conheceu. É a união de todos os crentes, através dos séculos, culturas, em perfeita harmonia. Cada idioma, cada origem, cada história entrelaçados uma família eterna. Então, sim, o amor que você conhece agora permanecerá, mas ele surgirá, livre e eterno. Há uma pergunta que se esconde no silêncio após a esperança. E se alguém que eu amo não estiver lá? E se o nome dele não estiver escrito no livro da vida? E se ele escolheu o caminho para longe de Deus? Não é apenas um dilema teológico. É uma dor lancinante. Uma mãe que orou por seu filho. Um cônjuge que esperou e creu. Um amigo que nunca abriu o coração para a verdade. Como o céu pode ser o céu se ele não faz parte dele? Jesus não evitou essa tensão. Em Mateus 7:13-14, ele diz: larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos a encontram. Estas não são palavras de crueldade, são um grito sóbrio de urgência. E, no entanto, Apocalipse 21:4 nos dá essa promessa impressionante. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Isso inclui a dor da ausência. Isso inclui a tristeza daqueles que um dia esperávamos que estivessem ao nosso lado. Mas como? Porque naquele lugar, todas as perspectivas serão realinhadas com a justiça e a misericórdia de Deus. Isaías 55:8-9 nos lembra: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Na eternidade, veremos o que não podemos agora. Confiaremos no que ainda não podemos compreender. E estaremos em paz, não porque esquecemos, mas porque vemos através dos seus olhos. O céu não se constrói sobre ignorância. Ele se constrói sobre compreensão completa e amor perfeito. E embora essa verdade nos ancore, ela também deve acender algo dentro de nós: urgência, compaixão, coragem. Ainda há tempo. Tempo para falar, tempo para amar, tempo para interceder. Porque a coisa mais cristã que podemos fazer com a esperança do céu é garantir que não vamos sozinhos.
Se tudo que você acabou de ouvir é verdade, se a morte é uma porta, se sua alma perdura, se relacionamentos são restaurados, a eternidade é real, então isso não é apenas teologia, é direção. Não é apenas conforto para os enlutados, é uma bússola para os vivos. Porque se sua vida é eterna, então cada momento agora importa. Essa verdade deve fazer mais do que lhe dar paz, deve mudar a maneira como você respira, fala, perdoa e ama. Significa que o tempo não está passando, está construindo em direção a algo permanente, algo inabalável. O apóstolo Paulo não escreveu sobre o céu como uma fantasia distante. Ele escreveu sobre ele como um motivo para continuar, mesmo quando tudo ao seu redor desmoronou. Em 1 Tessalonicenses 4:3, ele lembra aos crentes, não nos entristecemos como aqueles que não têm esperança. Isso não significa que não choramos. Significa que nossas lágrimas não são a palavra final. A esperança não apaga a tristeza, mas a transforma. Ela lhe dá a coragem de viver agora com os olhos voltados para a eternidade, para consertar relacionamentos que parecem muito quebrados, para falar a verdade quando é mais fácil ficar em silêncio, para mostrar misericórdia quando seu orgulho implora por vingança. Porque um dia você estará face a face com aquele que sustentou sua alma em todas as tempestades. Jesus disse, não acumulem para vocês tesouros na terra, mas acumulem para vocês tesouros no céu. Mateus 6:19-20. Isso não é uma metáfora, isso é uma instrução. Invista no que você não pode perder. Pessoas, verdade, amor. O tipo de legado que não será enterrado com você, mas ecoará pela eternidade. E quando você realmente acredita nisso, quando a eternidade se torna mais real para você do que as manchetes, o barulho, a correria sem fim, você começa a viver com fogo, com intenção, com alegria. Porque o céu não é apenas para onde você está indo, é para isso que você está vivendo. Ver seus entes queridos novamente será de tirar o fôlego. Mas não é o reencontro em si que irá destruí-lo, é como você os verá. Aqui na Terra, até os relacionamentos mais bonitos são filtrados pelos limites humanos, por meio de quebrantamento, por meio de mal-entendidos, arrependimentos, palavras não ditas, velhas feridas. Tentamos amar com pureza, mas algo sempre atrapalha. Medo, orgulho, tempo, exaustão. Até nossos melhores momentos carregam sombras. Mas no céu, essas sombras se foram. Você não apenas reconhecerá seus entes queridos, você os conhecerá como nunca pôde aqui. Não como versões de si mesmos, moldados pelo trauma e pela história, mas como realmente são, glorificados, completos, redimidos, plenamente eles mesmos à luz da glória de Deus. 1 Coríntios 13:12 diz com poder incomparável, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Isso não é teologia abstrata, é pessoal. Significa que as paredes caem, cada conversa rompida é consertada, cada lágrima é contabilizada, cada conexão é finalmente o que deveria ser, honesta, profunda, eterna. Você abraçará seu pai sem a distância que o tempo criou. Você rirá novamente com um amigo que partiu cedo demais, só que, desta vez, sem tristeza nos olhos. Você encontrará o filho que nunca criou, e os olhos dele lhe dirão tudo que você sempre precisou saber. Nesse lugar, o amor não é mais sobrevivência, é transbordamento. Porque cada pessoa que você vir, cada alma que você abraçar, estará ancorada na mesma verdade. Estamos em casa, não porque merecemos, mas porque Jesus pagou por isso. Este é o reencontro para o qual você foi criado. Não um retorno nostálgico ao que foi perdido, mas a revelação completa do que o amor sempre deveria se tornar. E isso muda tudo. O que mudaria se você realmente acreditasse que o para sempre começa agora? Não um dia, não algum dia, agora. Porque no momento em que você depositou sua fé em Cristo, a eternidade não se tornou apenas o seu futuro, mas a sua identidade. Você não está esperando pelo céu. Você está caminhando em direção a Ele a cada respiração. E isso muda a maneira como você lida com a perda. Muda a maneira como você lida com o amor. 1 Tessalonicenses 4:13 diz, não nos entristecemos como aqueles que não têm esperança. Esse versículo não é um chamado para suprimir sua dor. É uma declaração de que sua dor tem uma direção. Que cada lágrima que você chorou por alguém de quem sente falta não se perde no silêncio, é captada por Deus. E significa algo. Ela leva a algum lugar. Porque quando você sabe que a morte não é o fim, você para de viver como se tudo aqui fosse um ruído temporário. Você começa a escolher de forma diferente, amando profundamente, perdoando mais rápido, falando mais suavemente, segurando com mais força. Você começa a ver as pessoas não como personagens passageiras em sua história, mas como almas eternas com as quais você pode se reunir um dia. E de repente, aquela conversa que você ia evitar
Importa. Aquela amargura que você planejava carregar não vale a pena. Aquela pessoa por quem você queria orar, você precisa. Jesus disse em Mateus 6:20: acumulem para vocês tesouros no céu. E se esses tesouros não forem coisas, mas pessoas, a bondade que você demonstra, o evangelho que você compartilha, a misericórdia que você oferece quando ninguém mais o faria, esses são atos eternos com impacto eterno. Colossenses 3:2 nos diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas terrenas. Não se trata de escapismo, trata-se de alinhamento. Viver como se esta vida fosse real, mas não definitiva. Quando a eternidade vive em seus ossos, você anda de forma diferente. Você fala de forma diferente. Você ama de forma diferente. Porque você sabe que a linha de chegada, na verdade, é apenas começo. Há um momento chegando que nenhum olho na terra jamais viu completamente. Nenhuma língua pode descrevê-lo. Nenhum coração pode se preparar para ele. É o momento em que o véu entre o céu e a terra se rasga e você o vê. Não com imaginação, não com fé, mas face a face. Cada anseio que você já carregou, cada anseio por paz, por justiça, por amor que não se apaga, encontra sua resposta naquele único encontro. Porque a esperança mais profunda do céu não são as ruas de ouro ou mesmo o reencontro com aqueles que perdemos. A esperança mais profunda é Ele. Apocalipse 21:3 não sussurra isso, ele ruge. Vejam, o tabernáculo de Deus está agora entre os homens, e ele habitará com eles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, será o seu Deus. Não por meio de profecia, não por meio de oração. Conosco, tangível, presente, inegável. E naquele instante, tudo faz sentido. O sofrimento, a espera, a tristeza, a obediência que lhe custou amigos, as orações que você pensou que não foram respondidas. 1 Coríntios 13:12 finalmente se torna real. Agora vemos como por um espelho, obscuramente, mas então, face a face. Você não apenas entenderá Deus, você o conhecerá e perceberá que ele conhecia o tempo todo, cada lágrima, cada dúvida, cada grito silencioso no escuro. Ele estava lá. Apocalipse 22:4 acrescenta um último e impressionante detalhe. Eles verão seu rosto e o seu nome estará nas suas testas. Isso significa que você pertence, não como um visitante, não como um hóspede, mas como família, eternamente marcado pelo seu amor. Chega de questionamentos, chega de lutas, apenas presença, presença pura, sem filtros, santa. E naquele momento, pela primeira vez na sua existência, você sentirá isso. Não apenas paz, não apenas alegria, mas lá, se algo em seu coração mudou hoje, agarre-se a isso. Não é apenas emoção, é a eternidade chamando o seu nome. Você não foi feito para carregar sua dor sozinho. Você não foi feito para silenciar suas perguntas, ignorar sua dor ou fingir que suas memórias não doem mais. Você foi feito para caminhar por esta vida com uma esperança que sobrevive à morte. Porque tudo que descobrimos aqui não é apenas informação. É um convite para acreditar novamente, para amar mais profundamente, para falar com ousadia, para perdoar agora, para viver eternamente, começando hoje. Talvez você nunca tenha realmente ouvido essas verdades ditas assim. Talvez a religião tenha lhe ensinado regras, não relacionamentos. Talvez lhe tenham dito que o céu é distante, inalcançável, reservado para os perfeitos. Mas deixe-me dizer a verdade que silencia toda mentira. O céu é para os quebrantados que creram, para aqueles que se agarraram a Jesus durante a tempestade, para aqueles que perderam tudo e ainda sussurraram: Deus, eu confio em Ti. Então, se for você, você não foi esquecido, você não foi desqualificado, você está confinado em casa. E se você sentir um aperto na alma, esse é o seu sinal. Não saia deste vídeo inalterado. Deixe que ele o leve a se ajoelhar em gratidão, em oração, em rendição. Deixe que ele o leve a compartilhar com alguém que precisa disso tanto quanto você. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Não por números, mas porque este é apenas o começo de uma jornada que caminharemos juntos, através das Escrituras, através da tristeza, através da revelação, até o dia em que todos estivermos nessa luz. Clique em inscrever-se. Assista ao próximo vídeo. Ele já está esperando na sua tela. E nunca se esqueça, o amor não morre, e nós também não. Até nos encontrarmos novamente, caminhe com a eternidade nos olhos. Viva com o céu no coração. E carregue o nome daquele que nunca parou de te chamar para casa.